E aí a gente vem para a próxima faixa, né? Para terminar o lado A. Que meio que parece que cansou de tudo aquilo que vocês já fizeram. Tô cansado. E daí tô cansado. É uma música que o Branco canta, né? Inclusive na turnê Encontro, chega a ser motivos, assim, ver o Branco cantar Tô Cansado. É uma catarse ali, né? Acho que aquela comunhão do público com a banda e tudo é um momento muito icônico. É uma música do Branco com o Arnaldo. Sim. Eles eram parceiros de quarto. Na época que a gente dividia quarto, eu dividia com o Nando. O Branco e o Arnaldo dividiam o quarto. Fizeram muitas parcerias, assim, muitas ideias assim, que surgiam na madrugada, né? Eu Tô Cansado é interessante, porque o Branco fala, eu tô cansado do meu cabelo, né? Tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar, né? Tem muita... Acho que o Cabeça, ele é tão atual, porque, como o Sérgio Brito já disse, em entrevista recente, a gente trata de algumas questões de uma forma muito básica e muito essencial. E nem precisa se aprofundar muito. Então, estou cansado de coisa vulgar. O que seria essa coisa vulgar? Pode ser muita coisa, até porque é subjetivo, né? Sim. Estou cansado do meu cabelo, estou cansado da minha cara. Isso não, mas estou cansado de coisa vulgar. De coisa rara. Estou cansado de coisa rara, né? Isso é muito subjetivo. Então, na sua casa, você, quando ouviu Cabeça de Dinossauro lá há trocentos anos atrás, você entendeu alguma coisa. E depois, quando foi ouvir anos depois, você entendeu outra versão. Total. Total. É igual leitura, a mesma coisa é leitura, é isso. Você lê depois e fala, putz, não pesquei isso daqui na época. Mas veja bem, eu acho que isso é uma característica muito interessante da música brasileira. Especialmente dos anos 60 para frente, da MPB. A MPB, o discurso da MPB, dos grandes pensadores da MPB, ele é tão sofisticado em termos de linguagem, em termos de poéticos também, que ele cumpre essa função. Se você pegar a obra, sei lá, dos grandes mestres, do Chico, do Milton, do Caetano, do Gil, do Lobo, do Macalé, do Jorge Maltner, do Marcos Valle, e de todos, de Zé Ramalho, Alceu Valença, você passa uma leitura na obra desses caras, muda de ano a ano. Certas letras vai mudando de ano para ano que eles estão falando. De Geraldo Azevedo, vai mudando de ano para ano, entendeu? Acho que essa é uma herança que o rock brasileiro herdou. Por isso, o rock brasileiro, se a gente parar para pensar, ele está muito próximo da MPB. Porque as pessoas, como eu disse aqui, eu passei a ouvir MPB, mais MPB, depois, numa fase pós-Ira, em contato com os Titãs, de fato, ali aderi a MPB com tudo. Com tudo. Antes, na minha época pré-Ira, claro que eu conhecia a obra de Jorge Ben e a obra dessas pessoas que eu relatei aqui, mas de uma maneira mais superficial, eu diria. O meu contato com os Titãs, ele é tão bom, assim, a época que eu entro com os Titãs, que eles promovem uma reavaliação da música brasileira, no meu caso especificamente, o que foi ótimo para mim, porque eu também, através da minha cultura roqueira, eu ouvia coisas que eles não ouviam, né? Por exemplo, Black Sabbath. Nunca ouvi os Titãs até chegar o Titanomaquia. Os Titãs falaram em Black Sabbath. Talvez não pertencesse ao universo deles, mas depois passou a pertencer. Assim como o Luiz Melodia, eu conhecia muito bem, mas passou a pertencer ao meu universo quando a gente se encontrou. Na época do Ira, a gente estava mais, como eu disse, a gente estava mais antenado com o que acontecia em Nova York, acontecia em Los Angeles, em Londres. Os Titãs, quando me chamam em 85 para entrar, o que é ótimo, eu também estava numa crise existencial ali, terminando a faculdade e querendo fazer uma coisa mais brasileira, porque eu estava achando que no IRA a gente estava fazendo uma coisa inglesa demais. Entendeu? A influência do rock britânico no IRA era tremenda. E a gente seguia essas diretrizes, embora a gente cantasse em português e buscasse uma linguagem brasileira. Mas teve um momento determinado do IRA ali que eu achei que isso estava difícil. E essa é uma coisa que eu comecei a pensar muito, assim, sobre buscar uma coisa, talvez, que dialogasse mais com a música brasileira, né?
O Ira até fez isso depois, foi fazer através dos outros discos. O Ira foi buscar isso no hip hop, vocês devem lembrar. Quem é fã do Ira sabe. O Nazi e o André trouxeram o Taíde e o DJ1 para dentro do som do Ira. O Nazi trouxe. Psicoacústica flerta muito, né, com o hip hop. A forma do Ira buscar a brasilidade foi nessa vertente da música brasileira, o hip hop brasileiro. Os Titãs carregavam uma brasilidade já muito antes do primeiro disco. Eu me lembro deles assim. Eles eram até um animal diferente de entender, de ser reconhecido. Ao mesmo tempo que os Titãs representavam a vanguarda de São Paulo, a coisa mais vanguardista, ao mesmo tempo eles só falavam assim em Noel Rosa, em João Gilberto, aí depois virava Dead Kennedys, virava Ramones, sabe? Isso pirava a cabeça de algumas pessoas em São Paulo, porque as pessoas achavam que era incompatível. Eu falava, peraí, como é que pode um cara falar em Noel Rosa, falar em Cartola, em João Gilberto, e ao mesmo tempo o cara gostar de Dead Kennedys, gostar de hardcore, gostar de Ratos de Porão, gostar de Cólera, ou gostar, e por aí vai, né? Ou de Talking Heads, é absolutamente incompatível, mas no universo dos Titãs isso era compatível. Isso que eu achei uma das coisas que mais me atraiu e mais me fez bem, exatamente essa característica. Eu acreditava nisso, que a música brasileira e a música pop, ela não devia ter fronteiras, entendeu? Então você vai de um momento para o outro dessa forma. Uma hora você está falando de João Gilberto como o grande cara do modernismo da música moderna brasileira, da bossa nova, né? E num dado momento você já pulou e foi falar de Roberto Carlos, e depois voltou e Dead Kennedys, e depois voltou para Londres, foi falar, por exemplo, de The Cure. Eu acho isso maravilhoso e eu sinto falta, Charles, justamente disso que você está falando, nas referências de quem produz música atualmente, dessa nova juventude, sabe? Porque uma coisa, como você falou, eu também vejo muita similaridade dessa geração dos anos 80 e até 90 também com a MPB, principalmente na questão do discurso, da preocupação da mensagem, do que estava sendo dito. Ok, ora com ironia. Claro, não estou falando de todas as bandas, sempre há uma exceção que não havia. Era o rock despretensioso para animar mesmo, como um ursinho blau-blau da vida e ligeiramente grávida do espírito da coisa. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que a maioria das bandas, vocês, Plebe Rude, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Barão Vermelho, tinha essa preocupação com o discurso. Isso sempre me encantou e foi o que me levou para a literatura. Não foi a escola, foi a música. Foi ler entrevistas de vocês falando dos seus ídolos, referenciando os seus ídolos, tanto na música quanto na literatura, em suas obras, que me fez me interessar também pela literatura e para descobrir essa série de artistas antigos que eu não ouvia ali na minha adolescência, nos anos 80. Descobri Luiz Melodia, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, que eu amo de paixão, sabe? João Gilberto. E eu sinto, quando eu falo, eu também não sou nostálgico, que nem você falou ali, mas eu sinto que na música atual, pelo menos a que está no mainstream hoje, não há essa preocupação, sabe? Eu acho tudo muito igual, muito pasteurizado e tudo. E eu sinto muita saudade, por isso que Minha Vida em Vinil, o Mundo Gonzo e o Pitadas do Sal está aqui para resgatar e trazer para essa juventude que está interessada, né? Está interessada. É verdade. Eu acredito que a nossa geração dos anos 80, é uma geração fortemente ligada à literatura e à poesia. Isso é herança, volto a dizer, da música popular brasileira que vinha... Eu acho que esse processo ele tem início em Vinícius de Moraes. Sim. Vinícius de Moraes é o que traz a poesia desse nível para dentro da música brasileira. Isso já foi debatido, não por mim, mas pelos maiores pesquisadores da música brasileira que dizem isso. Quando Vinícius de Moraes, um dos grandes pensadores do Brasil, vem para a música brasileira através da bossa nova, assim, de fato ali se estabelece um nível de texto altíssimo, que na música brasileira já era alto. Se a gente parar para pensar e olhar para trás dos compositores, por exemplo, Noel Rosa e Lupicínio, que você está falando, poetas importantíssimos da música brasileira, e outros, assim, que eu não me lembro aqui, mas enfim. Quando chega Vinícius, então, o nível de texto da música brasileira, ele se torna muito mais denso, né? E muito mais sofisticado, muito mais complexo. E dali para frente,
Quando a gente está nos anos 80, então, de alguma forma, a nossa geração ainda é cria dessas pessoas que eu citei aqui. Você tem um monte de nomes aqui, né? De compositor. Agora você pensa, a gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente for no Clube da Esquina, se a gente pensar que os principais letristas do Clube da Esquina são Ronaldo Bastos e Fernando Brandt, Márcio Borges. Márcio Borges, bem lembrado, 3 poetas da música brasileira de, talvez, de maior importância da música brasileira. Olha o nível, assim, eles estão escrevendo as letras e quem está fazendo a música embaixo, quem é, né? Milton, Loborges, Beto Guedes, Wagner Tiso, Toninho Horta, mais um monte de gente que eu não estou me lembrando aqui, né? Novelli, Flávio Venturini. Não, o nível é muito alto, cara, muito alto. Então a nossa geração, ela é resultante, ela é resultado disso, né? Que dali para frente, eu acho hoje tá essa preocupação com o texto e com os livros e com a literatura, infelizmente, foi diluída pela internet. A internet trouxe coisas muito boas para todos nós, né? Mais uma coisa que ela trouxe, e que as redes sociais confirmaram, é a diluição da cultura, né? Da cultura e da cultura como um aprendizado, né? Então as pessoas, hoje, muita gente acha que argumentação é conhecimento. Não é. Opinião virou argumento. Não necessariamente. Então, assim, eu acho que... Acho não. Tenho certeza. A nossa geração, ela é o passo seguinte da geração dos anos 60 e 70. Enfim.